Atrasada, você esteve aqui em Foz numa reunião com o prefeito Chico Brasileiro, né? Sim. Vocês pretendem discutir medidas conjuntas aí, pensando na fronteira em conjunto diante dessa pandemia. Como é que está a situação ali em Cidade do Leste e no Paraguai? Bom, a situação hoje em dia, né? Hoje sexta está melhor do que semana passada. De fato, a gente estava atravessando uma situação muito preocupante com relação à saúde, os leitos um pouco cheios também, e que isso afetou bastante na questão econômica, claro, porque o governo deu uma segurada também e decretou restrições de horários. Então, hoje a gente quizás esteja um pouco melhor, inclusive domingo pode sair um novo decreto ampliando as restrições de horários. Ampliando um pouquinho. E a conversa com o Chico Brasileiro, quais medidas conjuntas vocês acham que dá para implantar? Bom, a gente vem trabalhando de forma muito conjunta, Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, através do grupo de trabalho que a gente tem. E nessa ocasião o prefeito Chico queria algumas informações referentes à quantidade de leitos que estavam ocupados, também a quantidade da população vacinada e também a questão da preocupação que é normal daqueles paraguaios que vinham procurar atenção médica aqui em Foz do Iguaçu. A gente falou também sobre isso e também falamos sobre voltar a marcar a reunião constante de trabalho, não permanente de trabalho. Isso estava programado para ontem, mas o prefeito Chico está em Brasília, exatamente, e não pôde ser feita essa reunião. E ele foi justamente pedir mais insumos, mais vacinas, em função dos brasileiros e dos paraguaios que vêm buscar assistência aqui, né? Isso, foi isso que ele comentou, sim. Uhum. Linda, e como é que tá? Você falou do problema econômico, e a gente viu dizer esses dias aí várias demissões no Paraguai, aqui em Cidade do Leste principalmente. Como é que vocês estão avaliando essa situação? Bom, de fato a gente está passando uma situação um pouco pior do que no começo da abertura da ponte, porque quando a gente abriu a ponte a gente estava muito confiante de que as coisas iam melhorar. E assim aconteceu, foi melhorando gradualmente, até que chegou essa segunda cepa, como se diz, né? Que deu um golpe de novo em todos nós. E aí até os empresários, comerciantes começaram a ter um pouco mais de cautela com relação a adquirir produtos para poder, visando o mercado brasileiro, justamente pela incerteza do que poderia acontecer. Hoje na Europa a gente fala de uma terceira cepa. Né? Na Alemanha a ministra disse que tem uma terceira cepa muito preocupante, e outros países da Europa também. Então isso também pode chegar até nós, e aqui ainda não falamos disso, eu não sei porquê, ainda não abrimos essa conversa, mas a gente acredita que como América Latina, Brasil, Paraguai e toda essa região, a gente tem que sim se preocupar pela terceira cepa. Ou terceira ola. Essas medidas restritivas aí, vocês já conseguem ver algum resultado disso efetivamente? Sim, de fato a gente teve uma leve caída nos contágios e também menos procura em UTI, leitos e tudo mais, né? Hoje a gente tem, se bem todos estão ocupados os leitos, né, a gente não tem uma questão muito preocupante como era 2 ou 3 semanas atrás. Com questão essas medidas restritivas, eu acho que o que pegou mais assim pesado mesmo foi aquela que restringia o horário depois das 8 da noite aqui em Cidade do Leste, né? Sim. Essa aí já foi retirada, não, né? Continua vigente. Continua, mas ele abriu para os restaurantes, se tiver agendamento, para poder fazer, exato. Foi modificado, depois eles reavaliaram isso em conversa com a Associação de Bares e Restaurantes. E agora a gente tem inclusive um grupo de trabalho em conjunto com o próprio Ministério do Interior e essa associação para a gente poder lidar com essa situação da restrição de forma conjunta, né? Porque se bem já está determinado no domingo, é possível que o novo decreto fale novamente dessas questões. Então uma garantia que a gente do setor privado insistiu com o setor público de trabalhar em forma conjunta para a gente poder aplicar os protocolos sanitários de uma forma bem eficiente e que não afete tanto esse setor da economia. Até mesmo porque é complicado o pessoal lá em Assunção tomar uma decisão Sim, sem ter conhecimento da realidade de vocês. Totalmente. Aqui, né, Lina? Inclusive, muitos questionam, eu não sei se vocês sabem, Ciudad del Este foi declarado uma zona vermelha.
conjuntamente com outras cidades do resto do país. Não assim Puerto Franco, Presidente Franco, Hernandáez e Minga, que são cidades vizinhas, quer dizer, é impossível saber o limite exato de cada uma. Então as pessoas questionam por que Ciudad del Este até as 8 da noite e as outras cidades até meia-noite. E a questão é que, como você disse, o nosso governo nacional não sabe muita coisa, quizás nem sabe como funciona, e delimita isso, estabelece isso. Agora, a desculpa deles é que, como o Ciudad del Este tem os hospitais regionais e o hospital referência para a Covid, e daí saem os números da quantidade de pessoas internadas e tudo mais, eles usam a Ciudad del Este como única cidade em alerta vermelho. A Cidade do Leste não atende os moradores? Totalmente, ali de Minas, então? não somente dessas 4 cidades, mas sim de todo o estado, Alto Paraná. Alto Paraná. E vocês têm mais ou menos ideia de quantas pessoas já foram vacinadas lá no Paraguai? Bom, eu falei numa entrevista agora há pouco, umas 200 mil oficialmente que a gente tem conhecimento. Até isso, 2% da população. E você acha que 0,2% da população. E ainda tá bem lento, né? difícil ainda de conseguir vacinas? Bom, o nosso governo até hoje tentou comprar 8 milhões e 400 mil vacinas, né? A gente o Paraguai tem 7 milhões de habitantes. O governo negociou 8 milhões e 400, até agora, das distintas vacinas. Só que, infelizmente, eu não sei se por falta de eficiência do nosso governo ou por quais outros motivos, essas vacinas ainda não chegaram e a gente está ainda não temos também data efetiva para sabermos quando vai chegar uma boa quantidade de vacina. E você acredita que essa demora para o envio das vacinas tem a ver com aquela questão lá de Taiwan? Bom, são questões mínimas, porque não é tudo que é adquirido do Taiwan. A gente tem aqui, por exemplo, da AstraZeneca, tinha da Índia, da Índia, da Moderna, da Rússia. Então, de todos os cantos, né, por assim dizer, por exemplo, da AstraZeneca, foi comprada 4 milhões e 300 mil vacinas. Da Sputnik, da Rússia, 1 milhão de vacinas. E assim, da Moderna, 400 mil vacinas. Não somente do Taiwan. Então, quer dizer, não tem muito. Não podemos alegar que afeta isso. Linda, você que está direto em contato com o pessoal que produz, né? Com empresas, qual que é o setor que está sendo mais penalizado agora, aqui nessa região de Alto Paraná? Bom, de fato vai ser o setor que trabalha à noite, né? O setor gastronômico. De eventos, né? De eventos e gastronômicos e tudo mais à noite, porque a restrição é à noite. Se bem o governo liberou para eles trabalhar em forma de delivery, de fato não é a mesma coisa. Mas porque indústrias, comércios e tudo mais estão tendo uma flexibilização um pouco melhor. E você tem ideia da quantidade de demissões? Não, infelizmente a gente não tem dados oficiais, mas é uma questão incrível, porque você demite, o decreto é trocado, você se compromete, você vai gerando algum tipo de compromisso trabalhista, como se diz, você contrata de novo e tudo fica muito incerto. Cria uma indecisão, não tem nem como se planejar, né? Não, impossível. Os próprios industriais ou comerciantes, que nem eu falei, não podem se programar para fazer compras da China, dos Estados Unidos, porque não sabem quando vai chegar, não sabem como vai estar o dólar e não sabem como vai estar o principal consumidor, que é o brasileiro. E com relação à fome, muita gente, né, passando dificuldade lá no Paraguai. Na verdade, o Paraguai tem uma característica incrível, que é a solidariedade. Isso eu acho sensacional ali. E a gente tem acompanhado e trabalhado muitíssimo nessas questões de apoiar setores vulneráveis da sociedade tem acesso, pelo menos, a alimento, né? Porque a gente percebe aqui no Brasil que tem reflexo, né, de pessoas que vêm do Paraguai e pedem ajuda nos bairros pobres aqui, perto da ponte, ajuda com alimento, ajuda financeira. Isso a gente percebeu muito depois que a ponte abriu. Na verdade, isso são pessoas que sempre fazem isso. Já é meio profissionalizado. Com certeza. Falando assim de bairros e de localidades, a gente tem um levantamento muito sério de quantos assentamentos a gente tem em Alto Paraná, que é feita com uma ONG nacional, internacional também, o nome, essa ONG. A gente tem a quantidade de assentamentos, a gente tem a quantidade de pessoas que moram aí, então a gente
tenta sempre estar presente e conversando e tentando também fazer ou capitanear as distintas organizações que querem ajudar, para não chegar só em uma comunidade e na outra não. Sim. Então a gente tem mais ou menos essa visão geral da situação. A gente fez esse trabalho na pandemia com a prefeitura e com o governo do estado. Linda, o prefeito discutiu também em Brasília agora, nesses dias que ele esteve lá, a questão da cota para lojas francas, pedindo que passe de 300 para 500. Se isso for aceito, se rolar, você acha que vai prejudicar muito o comércio em Cidade do Leste? Bom, eu acredito que não vai prejudicar em absoluto, muito pelo contrário. O que tem que ser visto aqui não é somente o aumento das cotas, mas sim o jeito de interagir as próprias lojas freezer, o duty free aqui, o free shops aqui, com o próprio comércio local, o próprio comércio nacional. É essa que tem que ser a preocupação. Para nós lá até hoje é mais um impacto psicológico do que um impacto econômico propriamente. Você falou da outra As pessoas vez, não né? deixam de comprar lá, então, Não mesmo pode- estando tendo a facilidade de comprar aqui numa loja franca? Não deixam, até porque lá no Paraguai tem a quantidade, a diversidade e os produtos são completamente diferentes e vale muito mais a pena, né? Então, de fato, até hoje, o impacto econômico a gente não pode dizer que teve, né? O impacto econômico da venda das coisas lá no Paraguai se deve mais à alta do dólar e à pouca quantidade de brasileiros que está indo para lá. Assim mesmo. Beleza, então. Linda, eu quero te agradecer aqui. Que delícia esse teu álcool gel perfumado. Gente, essa mulher é muito chique. Foi o presente. Eu quero te agradecer se você é mãe. Lá no Feliz Dia das Paraguai. Mães. E é por isso que ela é presidente do Codeleste, porque ela defende Cidade do Leste, defende o Paraguai sempre, né, E Elisângela? nossa Sim. fronteira, né? Nossa região internacional, Com imagina. certeza. Eu estava falando agora há pouco que a gente precisa ter um destino único e atrair turistas do mundo inteiro para nossa região internacional, Argentina, Brasil e Foz do Paraguai. A gente não pode dividir essas 3 cidades, a gente tem que gerar atrações em conjunto, seja free shops, seja turismo, seja o que for. E eu ainda torço para que vocês consigam esse apoio em Porto Iguaçu, na região de Missões ali, Sim. que ali é mais complicado, mas eu acho que eles deveriam pensar assim também. Temos que, convencer eles. Exatamente. Valeu, então, Obrigada, Linda. Obrigadão, Linda. tá? Obrigada a todos. Galera, um abraço pra vocês. Amanhã a gente tá de folga, Super Manhã tá gravado e a E gente vocês volta na que são mamães segunda-feira. aí, estão nos ouvindo, feliz Dia das Mães para vocês. Antes, Linda, fica aí, não vai embora, tá? Tem o último boletim aqui da Covid. Olha só, galera, Foz registrou mais 157 novos casos de coronavírus e a cidade chega agora a 34.415 casos da doença, com 33.008 pessoas já recuperadas, tá? Do total de casos ativos, 463 pessoas estão em isolamento domiciliar com sinais e sintomas leves e 143 pessoas estão internadas.